E aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje a videoaula vai ser jogo rápido, apenas uma revisão para nosso simulado, né, que vai ser feito ali sexta-feira. O tema do nosso simulado será o populismo no Brasil, mais especificamente a parte que diz sobre Vargas. Então fique atento. Esse simulado vai ser realizado no dia 18/9, ok? Então fique atento aos prazos, estude, e eu tenho certeza que seu desempenho vai ser muito bom. Primeira coisa relevante para a gente retomar é sobre o populismo, né? O populismo, um fenômeno político que se desenvolveu aqui na América Latina entre os anos de 1930 e 1970. Esses governantes populistas, né? Eles governavam voltados para a promoção das camadas populares, do povo, né? Buscavam promover a industrialização e principalmente a modernização da economia após a crise de 1929. Nesse fenômeno político, a gente pode observar a criação de leis trabalhistas pelos governantes populistas, justamente para ampliar o apoio político entre os trabalhadores. Mas vale a gente perceber também o seguinte, que os governos populistas ficaram marcados também pela repressão, pela censura e pelo controle de sindicatos. E em vários momentos, esses governantes ditos populares, do povo, né, eles estabeleciam alianças com a elite burguesa dos seus países. Como o tema da nossa avaliação, do nosso simuladão, vai ser populismo, eu decidi separar para a gente o maior símbolo do populismo no Brasil, que foi o governo de Getúlio Vargas. Entretanto, vale a gente perceber que aquela era Vargas, que estudamos lá no segundo bimestre, né? O governo de Vargas que se inicia em 1930, com a Revolução de 1930, e se estende até 1945, período do Estado Novo, tá? Essas três fases, elas marcam também o período de Vargas, mas não são sobre elas as questões que você encontrará no simulado. Nossos exercícios serão sobre a eleição de Vargas, mas pelo voto direto da população. Isso aconteceu no ano de 1950. Vargas é eleito presidente em 1950 e passa a governar a partir do ano de 1951, democraticamente. E nesse período, olha lá, Vargas mais tiozinho, mais velho, né? Ele adota uma política mais cautelosa de governo em relação aos Estados Unidos da América, né? Período da Guerra Fria, então em alguns momentos ele vai se alinhar aos Estados Unidos, em outros momentos nem tanto. E ele volta o seu trabalho, né, o seu governo, para o desenvolvimento industrial do Brasil nesse período, através de grandes investimentos em infraestrutura, nas áreas, por exemplo, de energia, de produção de energia, de indústria de base, de transporte, algo típico dos governos populistas. A verba, geralmente, ela provinha, né, de empréstimos vindos dos Estados Unidos ou do dinheiro de arrecadação de impostos. Vale destacar a fundação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, o BNDE, em 1952, durante o governo de Vargas. E também a construção da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia, em 1954, que só foi concluída posteriormente, ok? Temos ainda a criação da Eletrobras, em 1961, e a fundação da Petrobras, em 1953. Todos esses grandes eventos que visavam modernizar e industrializar o Brasil foram desempenhados durante esse período, né, de governo de Getúlio Vargas. Mas nem tudo foi flores, ok? Durante essa segunda onda de governo Vargas, tá? A gente vai perceber uma forte oposição se formando contra ele. E essa oposição ela foi muito liderada por um indivíduo, um jornalista e deputado brasileiro chamado Carlos Lacerda, representante da UDN, da União Democrática Nacional, um partido político de oposição ao varguismo. E, além dessa oposição vinda, né, desse grupo mais conservador de Carlos Lacerda, a gente percebe também que boa parte dos trabalhadores vai se posicionar contrário a Vargas. Isso porque havia uma grande satisfação da classe trabalhadora diante dos altos índices de inflação que levavam ali a desvalorização dos salários, né, da classe trabalhadora e as dificuldades, as penúrias para sobreviver, ganhando, por exemplo, salários com o mesmo valor, mas com poder de compra cada vez mais reduzido. Tá? Um exemplo dessa insatisfação ocorre em 1953, quando uma greve geral atinge o estado de São Paulo. Durante mais de 20 dias,
300 mil trabalhadores se negaram a voltar aos seus postos de trabalho enquanto não tivesse um reajuste salarial que desse conta, né, dessa desvalorização do dinheiro diante da inflação. Nessa época, o ministro de Getúlio Vargas era João Goulart e ele propôs a Getúlio Vargas um aumento salarial de 100% para atender, né, às reivindicações dos grevistas. A elite burguesa se revoltou tanto, né, com essa situação, com esse pedido de João Goulart, que pediu, no caso, a renúncia dele ou a demissão, né, que poderia ser feita por Getúlio Vargas. E Vargas faz isso. Ele atende o pedido da burguesia e demite João Goulart, tira ele, né, da liderança ali do Ministério do Trabalho. Alguns meses depois, Vargas dá um aumento de 100% do salário aos trabalhadores, visando ali esse apoio popular. Mas, apesar do salário dobrado, a gente pode dizer que não foi suficiente. E a mobilização ali da oposição, do grupo conservador, liderado por Carlos Lacerda, estava cada vez mais forte. Era bem possível que esse grupo organizaria ali algumas tentativas de golpe contra Getúlio Vargas. Bem, e é nesse momento que acontece um fato muito curioso e interessante da história do Brasil. Você lembra? Aliados de Vargas contratam um pistoleiro para matar Carlos Lacerda. E na noite do dia 5 de agosto de 1954, acontece o atentado na Rua dos Toneleiros. O jornalista leva um tiro no pé, Carlos Lacerda, ok? E o major Rubem Alves, guarda-costa de Lacerda, é assassinado. Durante as investigações sobre o atentado na Rua Toneleiros, se descobriu que o mandante do crime era um rapaz chamado Gregório Fortunato, chefe de segurança de Getúlio Vargas e motorista do presidente. Bem, a posição de Vargas se tornou insustentável diante desse atentado e dessas informações. A oposição exigia a renúncia de Vargas e o golpe organizado pela UDN, liderado por Carlos Lacerda e com apoio dos militares conservadores, estava prestes a acontecer. Vargas ia sofrer, de fato, um golpe que contrariava a vontade das urnas, já que ele foi eleito pelo voto popular. Vargas dizia que só sairia do catete, né, o palácio do governo presidencial, morto. E, de fato, ele levou essas considerações às últimas consequências. Na madrugada do dia 24 de agosto de 54, Vargas se mata com um tiro no coração, tá? Deitado na cama. No criado mudo ao lado da cama, ele deixa não uma carta suicida, mas uma carta-testamento, dizendo, né, o que ele deixava de legado para os seus filhos. Não esqueça que ele se dizia pai dos pobres, ok? Esses artefatos todos, eles estão conservados, como você pode observar aqui na imagem, no Palácio do Catete até hoje. A cama em que Vargas se suicidou, o pijama ali ao lado, com a marca do tiro, as manchas de sangue, tudo isso aparece. E a carta testamento também pode ser estudada na internet. Aliás, a gente fez isso na semana passada, né? A gente observou alguns trechos. Vargas, na carta testamento, acusava a oposição pela sua morte. E é muito curioso que essa situação, né, do suicídio de Vargas levou uma comoção popular muito grande, com a realização de uma série de protestos contra os seus assassinos. Pensa bem, assassino de suicida, tá? Esse fato fez com que o exército tomasse a decisão de não assumir o poder, não tomar o governo ali naquele momento. O golpe foi adiado. Ele não aconteceu em 1954. Mas, posteriormente, 10 anos depois, de fato, os militares tomam o poder das mãos da democracia. Ok? É isso aí, galera. Essa aula foi jogo rápido, apenas revisão para o simulado. Eu espero que vocês tenham um ótimo desempenho, façam o exercício que vai junto com essa videoaula e qualquer dúvida é só me chamar que eu estou à disposição. Um beijo e até a próxima aula.